minhas lovers! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio aqui do nosso Pode Sentar, podcast original da Mies. Senta gostosinho que lá vem história. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna, sou anfitriã de vocês aqui no nosso podcast. Vou estar apresentando aqui, né, nossos episódios. E hoje, aqui no nosso Pode Sentar, vamos falar de um tema que todo mundo gosta. Todo mundo quer, todo mundo tem curiosidade, porém, poucos assumem. Tem um tabuzinho ainda aí, né? E no nosso podcast é um espaço aberto para vocês estarem trazendo suas curiosidades, suas dúvidas, falando de bem-estar, sexualidade e, claro, saúde. E para o tema de hoje, que é sexo anal, trouxe uma convidada muito especial, que adora também falar do tema, assim como eu, que é a nossa especialista sexóloga Lu Cabral. Uma salva de palmas. Que bom, vamos voltar agora à produção de conteúdo, né? E vamos falar desse tema que realmente é polêmico, satisfatório e que a gente precisa desconstruir, trazer informações aí que realmente vão fazer sentido e melhorar a prática aí dos nossos seguidores. Sexo anal dá prazer, gente. Lu, então se apresenta para os nossos minhas lovers e vamos já começar você falando para nós um pouquinho o que você acha, né, sobre esse tema, como o sexo anal faz parte da nossa sexualidade, o tabu que as pessoas ainda têm sobre o culo. Bom, vamos lá. Então, eu sou a Luciana, eu sou sexóloga há 4 anos e meio, fui estudar sexualidade justamente por conta de ouvir muitas mulheres ao longo aí das suas experiências sexuais não terem prazer e satisfação nas suas relações sexuais. E mulheres em casamentos, em relacionamentos longos. E aí, estou aqui na Mies para a gente desconstruir, porque em sexualidade a gente fala muito mais de desconstrução do que construção. E sobre o sexo anal é uma fala muito potente que a gente precisa trazer à tona, porque realmente a gente fala em sexualidade no sentido de reprodução. Sim. Então, se a gente retomar lá a questão histórica, como é que a gente começou a estudar e falar de sexo? A gente pensava como a gente foi influenciado por uma cultura jesuíta, onde a religião se faz muito presente. Tudo que não era para a prática da reprodução era considerado mal visto. Então, sexo anal, assim como o oral, antigamente, era algo que não podia ser falado nos lares e as mulheres, as boas moças, não podiam praticar. Mas já que nós estamos falando dessa região extremamente potente de sensações, tem quase 4.000 terminações nervosas, Sim. Que é a mesma quantidade, por exemplo, que tem o órgão genital masculino, o pênis. A gente precisa trazer, sim, essas informações, essa desconstrução. E eu acho que a gente começa já quebrando aí paradigmas, lembrando que não tem problema algum e a gente sentir prazer em outras áreas erógenas e que a gente durante muito tempo achou que era uma região que não era para tocar, justamente por essa questão religiosa que é tão forte e enraizada na nossa cultura. Lu, você acha que esse tabu do sexo anal, ele vai mais para homem, mais para mulheres, ou é normal para os dois? Os dois ali acaba batendo de frente com alguns preconceitos. Olha, hoje, se a gente pensar que a gente já está com uma mulherada um pouco mais avançada e realmente o avanço da tecnologia trouxe novas possibilidades, novos olhares, os homens ainda sofrem ainda mais preconceito com essa questão do prazer anal, né? É uma área erógena tanto para o homem quanto para a mulher, com a mesma terminação nervosa, mas infelizmente na nossa cultura, os homens têm muito preconceito e tabu em admitir ou até permitir sentir Sim. uma sensação diferente no ânus. E assim, eles teriam a mesma possibilidade de prazer que as mulheres. Então a gente tem ainda uma desconstrução, porque atrelam o sexo anal ou essa região anal com homossexualidade, por exemplo. E muitos homens heterossexuais têm essa dificuldade ou esse preconceito em aceitar essa área erógena no corpo deles. Entendi, Lu. Pra você, quais são os principais tabus? Ui, toquei aqui. Vamos lá, tem algum problema? Não. Tá. Pra você, quais são os principais tabus? Vamos voltar mais pro lado feminino, para as mulheres, quando falam de sexo anal. Olha, eu acredito que primeiro existe uma desconstrução de que quem gosta de sexo anal é porque, de repente, ou ela é mais atrevida, ou ela é mais saliente, né, mais assanhada. E isso é uma inverdade.
né? Então, eu acredito que a gente tem que lembrar que o corpo é uma possibilidade infinita de prazer. E que nós temos várias áreas erógenas e a gente conhece pouquíssimas delas, né? A gente tá falando aqui da área vaginal, da anal, e a gente tem uma porção de lugares onde a gente pode ser estimulado. E para as mulheres, a gente precisa desconstruir essa história de que quem faz isso é mais promíscuo ou não, porque na verdade viver a sexualidade é algo potente. E tem né? muito daquilo também né, eu já ouvi muito que, eu vou só na porta dos fundos porque eu quero manter a virgindade da frente. Exatamente. Isso que você fala é um discurso real. Muito. E até a gente tem uma tendência das meninas jovens hoje em dia, e especialmente algumas que seguem alguma religião, que preconizam essa questão de casar sem esse toque, que optam por iniciar a prática sexual pelo sexo anal, para permitir, né, que a tal da virgindade, que a gente sabe que não existe, que o ímã é uma membrana, que ela tem orifício, inclusive, para ajudar a penetração, que não vai romper nada, que não vai sangrar, e que a virgindade também é um termo consolidado pela religião, né? Uma mulher santa, que intocável, ela conseguiu gerar um filho. A gente tem que entender esse conceito, para justamente trazer um outro olhar para essas meninas, né? De que elas podem fazer tudo, mas não tirando a tal da virgindade, elas estão ainda santas, né? O que é ser santa? O que é ter um corpo para o prazer, né? Porque a gente ainda, mesmo em 2023, a gente ouve esse termo tão forte, sabendo que cientificamente, inclusive, não existe essa ruptura desse ímen, né? Não tem, gente. Não tá ali. Não tira isso da sua cabeça. E Lu, como você acha que as mulheres, então, elas podem começar a explorar, se permitir a estar explorando isso? Porque aqui estamos falando que, olha, vai lá, explora, tenta. Mas sabemos que na hora dá aquela travada. Bom, vamos lá. Primeiro, o que eu acho interessante é assim, hoje em dia existe uma tendência das mulheres quererem ser mulheres que dão prazer para suas parcerias, então elas querem iniciar a prática do anal. E muitas vezes elas sentem desconforto, ou elas têm medo e têm receios. E o grande maior receio é a gente não permitir estar vulnerável e estar tranquila na hora de fazer isso. Que na hora que vai chegar ali atrás é difícil se sentir vulnerável mesmo. Percebe? Mas olha só, aí a gente já tem essa questão do medo, essa questão dessa trava, que acontece também na primeira relação vaginal e provoca uma contração ali da musculatura. A gente tem musculaturas ali do esfíncter, da região anal. Essa contração, esse medo, esse receio faz com que a gente realmente tensione muito a musculatura. Exatamente. E aí a gente vai sentir mais dor. Lembrando também, claro, gente, que existem alguns cuidados muito específicos que a gente tem que ter numa relação anal, porque é um lugar que a gente não tem uma lubrificação natural diferente, por exemplo, da nossa vagina, que mesmo assim a gente sugere que as pessoas utilizem, né, produtos géis lubrificantes, porque é muito mais tranquilo. Na região anal, como é uma região muito mais apertada, a gente pode ter muito mais fissuras e é indispensável o uso de um lubrificante e o uso de preservativo para a gente, inclusive, evitar ISTs ou evitar infecção, porque é uma região que realmente vai sair e vai expelir fezes, né? E a gente tem ali uma proliferação, uma quantidade grande, abundante de bactéria. É ruim isso? Não, desde que a gente tome os cuidados necessários, mas para começar a prática, a gente primeiro precisa estar à vontade. Permitir ali, né, que o nosso corpo relaxe. Excitar. Eu falo muito pros nossos minhas lovers, quando eles pedem dicas de como dar o culo, enfim, que você primeiro precisa estar querendo. Porque o pessoal ainda tem muito essa coisa que culo... Eu ia falar culo. Que culo, ele é presente. Eu vou dar porque é dia do aniversário, é dia dos namorados, é casamento de casamento, é aniversário de casamento, ele tá merecendo. E aí o pessoal tem muito isso ainda de... Não é porque eu quero, é porque o outro tá pedindo. Você arrasou nessa pergunta, Bru, sabe por quê? Olha que loucura. A gente ainda hoje acredita que o nosso corpo, agora eu tô falando do nosso corpo aí pra nós mulheres, o nosso corpo é uma ferramenta para dar prazer para o homem.
Essa construção ainda é muito forte. Sendo que, na verdade, o nosso corpo é uma ferramenta e uma máquina perfeita para nos dar prazer. Obviamente que a mistura ali da parceria, da pele, tudo que envolve, é muito mais potente, né? Mas, por exemplo, existem mulheres que conseguem se masturbar fazendo com apetrechos, né? A gente tem hoje em dia vários toys aí, mas que conseguem se masturbar fazendo sexo anal e ter prazer. Ou seja, ela não precisa nem de todo esse repertório social, essa construção para sentir prazer no ânus, porque ela se libertou, entendeu que é uma região que serve para dar prazer, que é estimulada, e ela consegue, inclusive, sozinha ter prazer. E a gente já começa a desconstruir de que a gente faz isso como um presente para o outro. Mas é uma fala importante a gente trazer, sim, para as nossas seguidoras e para as mulheres também, de que a gente tem que parar de construir que a gente está aqui para servir o prazer do outro. E aí, isso já é um prato cheio. Porque, assim, o meu corpo é uma possibilidade de prazer. Se eu estou muito excitada, muito excitável, e se eu estou ali entregue, envolvida naquele momento, nas reações do meu corpo, certamente o meu corpo e o ânus, assim como a nossa vagina, ele tem uma dilatação suficiente para entrar uma penetração peniana de uma maneira muito tranquila, desde que você esteja relaxada. Aí, gente, e claro, como a Lu falou mais cedo, né, um pouquinho antes, tem os apretextos. Lubrificante é essencial, camisinha é essencial, mas tem também os dessensibilizantes aí, né, que não são anestésico, é errado até falar que são anestésico, na verdade eles são géis dessensibilizantes que vão ali tirar um pouco da sensibilidade da região sem tirar o seu prazer. Combinho junto aí, ó, você usa, não vai ter dor nenhuma. Mas uma coisa também, Lu, que o pessoal tem muita dúvida, que eu acho interessante a gente até abordar, é a questão da higienização da região. Porque fica aquilo, faz chuca, não faz chuca, é necessário, precisa ou não? E aí eu sempre falo o quê? Que a chuca não é necessária, você faz se você se sentir à vontade, porém precisa ter uma higienização ali na região. Perfeito. Eu gosto de falar, assim, eu gosto sempre de ter um viés científico, né, para algumas respostas e para alguns cuidados. Então vamos lá, a gente tem ali o nosso intestino. As fezes, elas estão localizadas no reto, as fezes que estão para sair. Então se é um dia especial que você acha Você vai. porque, por exemplo, pro sexo anal, às vezes nem sempre uma rapidinha, né, uma coisa que vai ser de flash, assim, deixa a vida, vai funcionar, né? Você precisa de um dia que você tá mais envolvida, que você tá entregue, que você se prepara. Exatamente. Então se é um dia, é uma sexta, é um sábado, ou um dia que você elegeu, que você vai conseguir ter um tempo para ter um sexo de qualidade, gostoso, né? Onde você vai se permitir ser excitada, onde você vai ter esse tempo todo para provocar essas sensações no corpo. Ou seja, de manhã, ou no horário que você conseguir, tente fazer, obviamente, ali as suas fezes, né? O seu número 2 de maneira tranquila. Quando a gente faz, mesmo que seja uma pequena quantidade, ele já sai daquele canal do reto. Então, muito provavelmente, não vai acontecer de ter uma surpresa. Mas vale a gente ressaltar de maneira muito tranquila. Para o sexo anal também ser bom, a gente precisa ter um grau de intimidade, geralmente, com essa parceria. Ou você tá muito bem, muito tranquila com você mesmo. E caso aconteça alguma coisa, para você vai ser natural. Ok, né? Eu costumo falar, gente, geralmente para um sexo anal tranquilo, você tem que estar num ambiente que talvez tenha um chuveiro. Porque pode acontecer de ter alguma surpresa. Isso é importante, isso é importante. Mas veja só, mesmo tendo uma surpresa, quando você tá num grau de excitação e o negócio tá bom, aconteceu, você vai, porque geralmente sobe um odor, um cheiro, ambos vão pro chuveiro, terminam a situação ali no chuveiro. Precisa estar claro, gente. Só que veja só, ninguém explica isso pra gente. Eu falo que quem quer as portas dos fundos tem que saber que corre o risco de sair com a espada suja. É normal, acontece. E tá tudo certo. Só que nesse momento aí, vamos então falar uma coisa certa. Se subir um cheiro, saiu, o que a gente tem que fazer naquele momento imediatamente? Lavar. Como ali as fezes, e a gente provavelmente vai estar com preservativo. Então, troque o preservativo, lave a região e continua no chuveiro. Ou volta, né, pra onde vocês estavam, enfim. Mas é uma coisa que deve ser conversada. E olha que engraçado, a gente não tem o hábito nas relações de dialogar sobre sexo.
Porque quando a gente fala de sexo, de posições, o que a gente faz? A gente acaba entendendo, né? A gente começa a falar, isso pode acontecer, isso é tranquilo. E geralmente, com a intimidade e com a vulnerabilidade, a gente consegue essas duas coisas. Que era eu me sentir tão à vontade com aquela pessoa, que se acontecer isso eu não vou ter vergonha, porque a gente sabe que é natural. E quem é praticante do sexo anal sabe que muitas vezes pode sair. E geralmente as pessoas que gostam, Bruna, elas não se incomodam. Elas estão acostumadas às vezes a sair e elas terminam no chuveiro, elas higienizam e aí voltam. Isso é importante a gente relatar, né? As práticas sexuais, a gente tem que entender o nosso corpo, entender o que pode acontecer e tá tudo bem e tranquilo. Então, o diálogo na parceria é muito importante. Sobre a higienização que você falou, a chuca, né? Então, a gente fazer essa lavagem mecânica, a gente colocar ali, a gente não indica muito, a gente pede para que a pessoa realmente consiga fazer o número 2 e, obviamente, lave bastante ali a região. Pode ter algum sabonete específico na região externa, nunca colocar nenhum produto ali internamente, né, a longo prazo, porque é uma região que foi feita para expelir coisas e não para entrar coisas, né, lá profundamente. Então, a gente sugere que a higiene seja ir ao banheiro no dia que você pretende fazer e, obviamente, lavar com o sabonete que você está acostumado na região íntima, ali no ânus, para deixar a região ali mais tranquila para receber. Tá ali, gente. Vai estar preparado. E, Lu, você vem até trazendo, que você falou, traz uma próxima pergunta que eu ia fazer, que é a questão da gente conseguir conversar com os nossos parceiros e as nossas parceiras também, referente ao sexo anal. E você abordou na questão do sexo ao todo, que realmente não temos esse costume, né, de sentar e falar, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, o que você gosta, vamos aqui. Geralmente a gente só vai lá e acha que todo mundo vai entender o que vai acontecer ali no momento. Mas quando o assunto é sexo anal, isso fica um pouquinho mais complicado, porque às vezes a mulher gosta, mas aí não tem vergonha de falar pro parceiro, porque o que ele vai pensar de mim? Eu gosto de dar? E aí, o que eu faço? Às vezes o parceiro quer, mas tem vergonha de pedir pra mulher, porque aí o que ela vai achar? Será que ela vai pensar que eu tenho outra na rua? Não sei, enfim. Como você acha que a gente pode estar colocando esse diálogo dentro do relacionamento de uma forma saudável? Bom, eu acho que o primeiro passo, e a gente fala muito disso, né, de quem segue as nossas lives, é que a gente tá trazendo várias ferramentas, várias possibilidades de construir relações sexuais satisfatórias através do diálogo. E isso é novo, é recente, porque infelizmente a gente acredita que ter prazer sexual, né, ter a possibilidade de viver essa plenitude sexual, essa potência, é como se fosse um presente divino que umas pessoas vieram com essa sementinha dentro do corpo, organicamente. E outras pessoas, coitadas, vieram fadadas ao fracasso. Mas a gente sabe que não é. Simplesmente a diferença é que existem pessoas que entendem o quanto viver um sexo bom é potente para todas as outras esferas da nossa vida. E aí se debruçam sobre esses conhecimentos, ouvem nosso podcast, assistem as nossas lives. A gente tem produzido muito conteúdo legal para as pessoas desconstruírem o que elas pensavam, ou melhor, o que elas nem pensavam sobre sexo, porque é como se fosse algo orgânico, né, que o nosso corpo veio para sentir e fazer, e isso não existe, Bru. Então a gente primeiro precisa entender que pessoas que não falam, que não estudam, que não vão atrás de informação sobre um sexo bom e satisfatório, não terão uma vida sexual muito plena. Porque o que acontece? Na verdade, lá, quando a gente tá na adolescência, que a gente tá cheio de feromônio, descoberta, tudo é muito gostoso. Porque a gente tá com essa potência hormonal aí que quem nos fez, nos deu. Então, essas descobertas, tudo vai ser novo, tudo vai ser intenso e prazeroso. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa entender que a gente não tem aquela quantidade de feromônios, e que, na verdade, o desejo é construído através do pensamento, dos estudos, das descobertas, dos conhecimentos. E da qualidade também. Da qualidade ali de estar entendendo tudo isso. Só que para ter qualidade precisamos estudar, pesquisar, aprender mais sobre isso, né? Então isso a gente vem desconstruindo muito bem. Eu acho que é uma coisa fantástica que eu falo da Mies, de estar trazendo essas informações para as pessoas, disponibilizando ali em diversas plataformas. E isso já é muito bom. Agora, o que a gente tem que fazer? Criar possibilidades de diálogo dentro da relação. É fácil? Não é fácil. Mas vai ser extremamente benéfico para essa relação envelhecer e ser uma relação duradoura quando a gente começar a trazer isso à tona. Então, primeiro, eu aconselho aos casais nunca começarem a falar de sexo em momentos de briga.
Então, as pessoas têm o hábito de jogar na cara quando eles estão... Naquele momento que já tá estressado. Isso, estressado. Porque Vou também jogar você não... na cara. Isso, você também não faz aquilo, porque eu também queria, né, fazer isso e você não faz sexualmente. Então, num Sim. momento de raiva e de ira, é o pior momento para você construir uma relação de diálogo em sexualidade. Tem que ser ao contrário, num momento bacana e gostoso. Vamos sair para tomar um vinho, vamos sair pro Uma happy hour, cervejinha. os dois, sempre não em grupo, os dois, olho no olho. Fala, vamos falar então um pouquinho de sexo, trazer informações. Pode inclusive usar, por exemplo, as referências que a gente dá. Olha, eu tenho acompanhado aqui esse pessoal da Sim. Mies, olha esse podcast que eu ouvi. Olha esse plug anal, que Entendeu? lindo. Dá uma olhadinha aqui nisso aqui. Parece que isso desperta sensações, mas é sobre isso. As pessoas não têm argumentos. E aí fica difícil você trazer esse diálogo. Quando você começa a argumentar, olha, eu pesquisei sobre isso, olha, eu queria potenciar, eu acho que a gente podia viver ainda melhor. A gente já tá... O que você acha da gente colocar Sim. isso, né? A gente costuma falar antes de comprar um brinquedo, fale sobre isso. Use a internet para mostrar, de repente, Sim. vídeos e todo esse efeito que faz ali no corpo também, a trazer outros acessórios. Né? Vamos falar sobre como é potente, de repente, experimentar outras regiões e o quanto isso vai ser bacana para os dois. Né? É simplesmente trazer conteúdo, trazer argumento para dentro dessa conversa e sair desse achismo, desse empirismo, sabe? De só jogar qualquer informação. Porque o outro recebe melhor. Quando a gente tem argumento, as pessoas passam a nos ouvir, né? Quando você tem um pouquinho lá de ferramentas, fala, não, peraí, isso aqui tá falando sobre isso também. Porque geralmente, Bru, as pessoas não estão em relações muito satisfatórias sexuais. A gente que Sim. lida com isso, a gente sabe. Né? E aguenta muita coisa ali, porque, é normal, acontece, já tá há muito tempo, é um relacionamento, vou jogar fora só porque não tô satisfeita sexualmente. E isso é triste, porque as pessoas podem construir relações tão fortes e tão potentes através da sexualidade, porque é algo que libera tanto hormônio de satisfação, de bem-estar e prazer, quando você chega nesses ápices de prazeres, e realmente a prática do sexo anal, inclusive a prática do sexo anal mobilizando e também estimulando, por exemplo, o clitóris ou a questão vaginal, você pensa que você duplica as possibilidades de sensações e prazer. Vai lá pra cima, Então gente. é muito potente, Sim. né? Quem é um adepto da prática, a gente costuma falar, a gente nunca ouviu alguém que conseguiu ter sexo anal satisfatório voltar atrás. Ninguém fala Ninguém fala mal. Ninguém fala, quer saber? Eu nunca mais quero fazer esse negócio. Não, o contrário. A pessoa fala, e agora, hein? Eu tô fazendo muito, será que é um problema pra mim? Será que eu vou perder minhas pregas? O pessoal tem muita dúvida disso. Então, a gente trouxe aí os primeiros passos, né? Que é o diálogo. É você levar isso pro relacionamento, você estar disposta a ter mais prazer com você e também, né? E acaba levando ali pra parceria. Montar o seu kitzinho com lubrificante, camisinha dessensibilizante. Mais uma dúvida, Lu, que quando eu abro caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, que sempre aparece, é qual é a melhor posição? Principalmente pra quem tá começando. Porque o pessoal tá começando, acaba vendo muito filme pornô e acha o quê? Vou logo ficar lá de patrão, Nossa. pinadona. Lá, daquela posição bonitinha que os vídeos pornográficos falam, né? Que agora é você... Então, perfeita essa posição, porque a primeira coisa que a gente indica, depois dessa consciência corporal, de saber que realmente o corpo, às vezes, se você foi naquele dia, é muito mais provável que não tenha, né, nenhum problema, mas que pode acontecer. A primeira coisa que a gente fala é de uma posição confortável, onde você geralmente vai manipular, você que vai ter o controle da posição. Então, para iniciar a prática, não pode deixar que o homem tenha esse controle, porque ele não tem condição de saber até quanto tá gostoso, quanto não tá, como que é a sua sensibilidade ali anal. Então, o mais importante e indicado é que você esteja numa posição onde você vai liberando essa penetração aos poucos. A gente indica de lado, mas você tendo controle, de ladinho, ou a mulher por cima, né? Então você pode, inclusive, até num momento onde você tá muito excitada e você tava, de repente, fazendo uma prática ali vaginal, né? Você tira daquela região, a gente indica não voltar depois, porque daí a gente tá com uma bactéria. A partir do momento que você tirou da vagina e colocou no ânus, aquele preservativo tem que ser trocado caso você volte de novo pra vagina, mas você em cima, você vai controlando o movimento, vai descendo devagar, em cima eu acho põe meio um pouquinho. difícil.
É que você vê que varia de pessoa para pessoa. Tem muitas mulheres que conseguem por cima. Por cima, né? E não de lado. Por isso que eu gosto de falar sempre dessas duas posições, mas é onde você tem um controle. Obviamente que por cima, gente, você tem que ter um controle da sua coxa, do seu movimento, né? E você tem que ter o Você tem controle que tá- ali muito da cabeça. né? Então você tem que Vai, ir ali devagarzinho, você pode tirar um pouquinho. O que a gente costuma falar, gente, a pressa é inimiga da perfeição. E especialmente para iniciar uma prática onde existe tanto tabu, mito e pudor, né? Como se liberar aquilo é como se eu fosse promíscua. A gente tá ali, isso tudo tá impregnado na nossa mente e isso vem pra hora do sexo, né? Contraindo involuntariamente, às vezes, essa musculatura que a gente não quer que fique contraída, que fique relaxada. É necessário a gente ter tranquilidade. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar, sentir dor, volta para um beijo, volta para um amasso gostoso. Volta ali pras carícias. Volta pros para as carícias, estímulos. exatamente. Depois volta novamente, passe mais lubrificante. E aí vai tentando devagar, sem pressa, utilizando aquele momento como uma possibilidade de um erotizar o outro. Né? A gente tem que esquecer, o erotismo ele é tão fantástico, e esses beijos e essa pele que tá toda envolvida ali, ela pode responder tanto pra gente, que às vezes você parar o movimento que tá começando a doer e voltar pra um beijo bem bom, uns amassos, um respirar na nuca, já vai provocar uma excitação tamanha que quando você volta pra lá, já tá relaxada, já tá mais Sim. preparada. E fora que quando você encontra um parceiro, uma parceria ali, que você vê que a pessoa, por mais que ela queira, ela tem essa paciência, ela tem esse cuidado, né? Ela tem essa intimidade ali no momento de falar, calma, vamos no seu tempo. Acho que você fica mais excitada ainda. Porque você fala assim, olha, tá pensando em mim. Também tem isso. Agora, vale sempre a gente lembrar também que na relação anal, as experiências que a gente tem e de receber mulheres, quando você quebra esse paradigma de medo de sair cocô, do medo de dar ruim, quando você passa transporta, geralmente nunca mais a pessoa volta a sentir dor. Então, assim, essa vontade de querer sentir prazer, não vontade de dar prazer pro outro, né? Essa vontade Sim. de querer sentir novos prazeres, a manipulação ali que você pode ter ali no seu clitóris, e essa vontade de dar prazer e sentir prazer, quando você passa dessa linha do medo de que pode acontecer alguma coisa que você tem vergonha, você nunca mais volta para aquela estaca zero de sentir dor. As mulheres geralmente passam dessa, Você pulam só a evolui. ponte e aí já chegou. Aí, é difícil o relato de mulheres Sim. que depois que sentiram prazer no anal, voltaram a sentir muita dor, porque elas já se libertaram dos preconceitos que elas tinham em relação a essa prática. Livre estou. É assim. É assim. E aí a gente vai entrar Você trouxe essa questão de estimular o clitóris, entra muito no orgasmo feminino, porque tem pessoas que elas acreditam que não é possível a mulher atingir o orgasmo pelo sexo anal. Porque tem a questão do clitóris e tudo mais. Então, você acha que a gente consegue sem estimulação do clitóris? Ou é necessário estar com ele sempre ali em movimento, estimulando? Boa pergunta, Bru. Na verdade, não existe receita de bolo. E o desejo e o prazer é muito subjetivo. A gente costuma falar, é muito subjetivo. Existem mulheres Sim. que têm orgasmos, assim, muito intensos só com a penetração anal. Existem mulheres que não têm de jeito nenhum, por exemplo, com a penetração anal. Agora, Ou com a penetração ou com a vaginal penetração também. vaginal e só com a manipulação, Sim. ou com vibro. O que a gente precisa primeiro, que eu gosto muito de colocar, e isso também é um avanço e uma evolução, você sempre se permitindo novas posições, novas maneiras de ter orgasmo, caso você não queira ficar presa a uma condicionada, né? Não é nem presa, condicionada a um jeito só de ter prazer. Na grande maioria das vezes, a gente condiciona o nosso cérebro naquele caminho. Mesmo porque mulheres não são estimuladas a se manipularem quando nascem, né? Então já tem uma dificuldade ali de autoconhecimento muito grande. Isso é verdade. Em relação ao sexo anal, a gente tem, assim, muitas mulheres com prazer só na penetração e outras nem tanto. Agora, vale a gente ressaltar que se você tiver numa posição que favorece a fricção do clitóris, realmente fica mais fácil você chegar lá com a penetração anal. Então, por exemplo, você tá por cima dele, ou, por exemplo, mesmo se você estiver na posição tradicional, bonitinha dos filmes, né, que é ele por trás e você ali de quatro, Sim. mas você se manipular ou tivesse friccionando em alguma região que tá ali tocando no seu clitóris,
pode ficar mais potente essa sensação e aí facilita o orgasmo. Mas vale a gente lembrar que o orgasmo é uma resposta fisiológica. Isso que eu ia falar, Lu. Bora lá. Que é necessário. Eu falo que todo mundo quer chegar ao final da corrida, mas ninguém quer ali aproveitar a corrida enquanto não tá lá. O processo, né? Só que o orgasmo, ele é resultado dessa corrida. Então, é necessário ali você ter um percurso, né? Isso. Percorrido até você chegar lá. E aí, as preliminares, elas se mostram muito importantes nessa questão. Mas o que é preliminar? Porque também bate muito nisso, né? O pessoal fala assim, sexo oral é preliminar. Só que sexo oral, pra mim, já é sexo. Não, então, isso varia. Sexo oral já é uma forma, é um sexo. Mas primeiro que a gente foi condicionado também ali, historicamente, né? Sim. Todas as mulheres gostam de sexo anal. E existe uma construção de que quando você já vai pro sexo oral, é como se você já preparasse né, a vulva, porque já tem uma lubrificação ali da saliva da sua parceria. E isso também são mitos, né? Porque tem mulheres que nem gostam de começar a relação por ali. Então, Sim. A gente também tem que trazer essa informação para o nosso público masculino, de que cada mulher é única, cada pessoa é única, cada homem também. Tem homens que se permitem e sentem muito desejo, por exemplo, ali perto do ano, se permitem também o tal do beijo grego. Tem homens que já estão desconstruídos, né? Homens héteros, não só os homossexuais. Existem homens que estão se permitindo sentir mais, né? Agora, vale a gente lembrar assim, que o orgasmo é uma reação fisiológica, uma resposta à excitação, ao tamanho da nossa excitação. Como é que a gente fica mais excitável? Primeiro, estando vulnerável, deixando esse corpo responder aos estímulos que estão vindo. E os estímulos podem vir de terceiras pessoas ou podem ser construídos por nós. Então, quando eu coloco uma música que eu gosto, quando eu coloco uma luz mais baixa, quando eu coloco um cheiro que eu gosto, tudo isso vai fomentando e ajudando o meu cérebro a entrar em contato com o repertório sexual e erótico. Então, eu dependo de terceiro para me motivar, me excitar, mas eu também dependo de mim, né? Quando a gente fala questão de não terceirizar. Não terceirizar. Né? E da mulher pegar para ser esse protagonismo da sua sexualidade, né? De que eu não dependo do outro para me estimular, né? Eu posso tomar um banho intencional, já pensando numa prática, e quando eu saio do banho, eu já tô mais excitável. Eu posso assistir a um vídeo que isso me motiva, eu tenho que descobrir o que é que me excita. A grande sacada é exatamente isso, as pessoas não fazem ideia do que é que as excitam, do que é que as estimulam. Espera ali o momento, né? Quando acontece o beijo, quando acontece a pegada, e fala, calma aí, vamos lá, que agora eu acho que vai. Mas preliminar é toda ação que a gente faz com essa intenção de provocar uma excitação na outra pessoa, de provocar esse desejo na outra pessoa. E aí a gente pode também fazer na gente mesmo e no outro. Mas vale lembrar que todo toque, e eu costumo falar sempre da pele, sempre, porque assim, a pele é o órgão mais cheio de possibilidades de receptores sensoriais. Sim. Então, quando a gente começa pela pele, a possibilidade de sucesso no prazer é maior. E por isso que até algumas práticas como a tântrica começam estimulando o dedilhar na pele, para chamar a atenção. Isso tudo é uma combinação perfeita do nosso corpo, assim, biológico, né? Quando eu começo a dedilhar o dedo rapidamente pela minha pele, eu vou acendendo sinais no meu corpo, os receptores vão ficando mais alerta para receber novos estímulos. E aí eu vou para um beijo, e aí eu vou para um sussurrar na nuca, né? Em outras partes mais sensíveis, isso tudo vai despertando mais a minha atenção. E a gente não falou de genitália, a gente não falou ainda de clitóris. Nem chegamos lá, a gente tá falando de pele. Pele com a pele, olho no olho, respiração, né? Tem tantas possibilidades de excitar o outro, né? Essa respiração ofegante, de você respirar junto. Existem técnicas respiratórias que levam a potências de prazer absurdas. Inclusive pessoas que têm orgasmo sem o toque na genitália. Né? Isso Sim. existe, né? Existe, é real e é muito perceptível. Outras técnicas, até a contração involuntária, que é o tal do pompoarismo, para quem sabe fazer, começa a irrigar também aquela região, né? Se a gente fica aqui aleatoriamente fazendo, a gente vai mandar mais fluxo sanguíneo para aquela região, provoca uma lubrificação natural, isso vai provocando já a minha cabeça para pensar naquela região. Sim. Utilizar produtos, por exemplo, que vão esquentar, que vão esfriar, faz com que a minha mente vai também levar atenção. Né? Isso. Entra naquela ligação. Isso tudo vai potencializando as sensações. Então, quando a gente fala de preliminar, é a vontade que eu tô, a entrega que eu tô de me permitir, de sentir. Por isso que a gente fala que, às vezes, o sexo rapidinho, ele é bacana e ele é legal, ok, mas é necessário a gente eleger um momento para ter um sexo construído com essa qualidade.
né? Onde eu vou beijar bastante, onde eu vou tocar, onde eu vou sentir o corpo, onde eu vou sentir a respiração, porque isso tudo vai impactar num orgasmo potente e intenso. E isso no anal é essencial, porque se a pessoa tem medo de sentir dor, é nesse momento que ela perde. Porque ela vai estar tão ligada ali no momento, ela vai estar tão excitada ali, que quando acontece a penetração, ela só vai. Não sente, porque ela tá livre. Essa dor que as pessoas falam tanto do anal é muito mais esse medo do que pode acontecer de sair uma coisa que você não quer, é a vergonha, né, de sair e olha o que vai acontecer, então você tem que desconstruir isso. A vergonha de achar que você é promíscua porque você também gosta disso, é tudo desconstrução, né? Então a gente vem, assim, cheio de conhecimentos que não tem base nenhuma, a gente continua reproduzindo, e quando a gente vai quebrando esses paradigmas, a gente vai vendo que esse corpo é uma máquina perfeita para dar prazer. E o ânus é mais uma possibilidade, tanto para o homem quanto para a mulher, de potencializar esse prazer. Olha aí. E falando em dor, teve uma curiosidade que a gente descobriu hoje, que é a questão que as pessoas procuram muito de tomar remédio para amenizar a dor, como Dorflex. Vamos discorrer sobre isso. Primeiro, vamos lá, pessoal. Se tá doendo demais, todos esses fatores que a gente relatou, ou seja, você não tá à vontade com a parceria, você não está tranquila, você tem medo que saia cocô, você não tá segura, por exemplo, com as suas sensações e você não está altamente excitada, se esses fatores não estão ali naquele momento, realmente vai doer. Não vai ser bom, né? Então, a gente vai ter que rever. Tá doendo muito? Alguma coisa tá desconectada, né? Não tô à vontade com essa parceria, eu tô com medo porque eu não fui no banheiro hoje, não tenho confiança de que se sair alguma coisa eu não vou ter vergonha, não estou confiante de que essa prática é pra mim, porque eu tenho medo, porque na igreja onde eu vou falam que não pode. Enfim, todos esses medos estão ali no cérebro falando com você na hora H e vão fazer com que você contraia e comece a doer muito, porque tem terminações nervosas ali, né? Então não vai ser excitante. Sempre vale a gente lembrar que entra, inclusive, coisas maiores, né, do que o diâmetro de um pênis. Isso é real. Tem gente que tem muito prazer em dupla penetração, em mão. Isso existe. Existem fetiches, existem outras práticas anais. Então, assim, a gente tem uma dilatação gigante dessa região quando você está altamente estimulada. Então, se tá doendo muito, você não está altamente estimulada, ou todas essas encanações que a gente falou estão muito presentes. Então, a gente vai ter que eleger um outro momento. Vamos ter que conversar com essa parceria. E, pelo amor dos deuses, gente, Dorflex, que é esse relaxante muscular, ele não é benéfico quando a gente não tem uma dor. Nem quando a gente usa isso, por exemplo, no treino. Vou treinar muito e vou ficar dolorido e tomo um Dorflex. Ele atrapalha todo o mecanismo que a gente fez lá de hipertrofia muscular. Então, não tomem também para isso. E muito menos para deixar a musculatura, o corpo todo relaxado, achando que vai relaxar pontualmente só a sua região anal. Isso, o que vai relaxar a sua região anal é todo o prazer, toda a excitação que você tiver no momento, toda a permissão que você dá para o seu corpo de sentir prazer e de relaxar nessa relação. Um acessório que eu gosto muito de indicar pro pessoal, e eu não sei se você vai concordar, mas eu acredito que sim, são os plugs. Porque os plugs anais, eles ajudam ali na estimulação e também a preparar a região do ânus para penetração, né? Tem os plugs, tem os vibradores, e aí a gente tocou no começo da nossa conversa a questão da mulher também ter esse prazer anal sozinha. O que você acha da mulher tá utilizando esses acessórios pra tá ali, vamos dizer, eu vou sair com a minha parceria, né? Quero, mas eu não sei, nunca fiz. Dela tá ali primeiro se conhecendo, usando eles durante a masturbação, pra depois, quando tiver com alguém, ser mais tranquilo. Perfeito. Essa fala também é muito boa, porque assim, a gente tem o hábito de querer trazer novos elementos e não experimentar, não saber qual vai ser a reação que o meu corpo vai ter. E se tem uma coisa que é benéfica em sexualidade, é a autodescoberta, né? É esse momento de você com você mesmo. Por exemplo, usar um plug, usar um lubrificante, eu já acho maravilhoso uma mulher que vai lá, compra o lubrificante, passa de repente ali na região, e aí, obviamente, né? Vamos deixar umas dicas aqui, gente. Constrói esse momento, né? Ainda mais na região anal.
constrói, coloca um vídeo que você gosta de assistir, né? Uma série que você acha estimulante, bota uma música que te remete a uma transa, uma relação que você teve que foi super gostosa. Traga esses elementos ali para sua masturbação, para o momento masturbatório, que também é um momento de autodescoberta. Então, você passar um lubrificante ali, você se manipulando e colocar, por exemplo, esse plug e ir vendo qual é a sensação, coloca o plug, depois estimula com o dedo ali a sua vulva, estimula com o dedo o seu clitóris, depois do dedo usa um vibro, né? Ou usa um pênis mais realístico para ver qual que é a sensação de um pênis na vagina e o plug no ânus. Essas possibilidades que você vai se descobrindo, elas vão ficar muito mais potentes e ricas quando você tiver com uma parceria. Porque você tá tranquila. Pensa só, você comprar um plug, nunca pôs, nunca nada. Mas se é iniciante, pelo amor de Deus, é um tamanho P. Não vai levar tem tamanhos, né? E o plug eu acho que ele vale muito bacana como essa autodescoberta e depois você trazer pra relação. Sim. Mas também vale lembrar, gente, pra quem aí tá de casal, que obviamente a gente começa sempre a estimular ali a região anal, às vezes com o dedo, 2 dedos, né? No momento de muito prazer, isso. E vai percebendo, vale também quem tá aí com essa parceria, vendo as reações. Nossa, eu coloquei um dedo e foi legal, e ela tá muito estimulada nessa posição, e eu coloco outro dedo e ela continua excitada, e aí algumas mulheres conseguem ter orgasmo com esses 2 dedos e com a penetração vaginal do pênis, e a gente vai provocando novas situações. Observação. As pessoas acham que a gente vai nascer sabendo como o outro responde. Observa, olha ali o rosto, a face, veja como que foi a sensação de prazer, retoma aquilo, memoriza, depois um outro dia traz um novo elemento, uma coisa de repente um pouquinho maior, e vai indo devagar nessa descoberta, né? Não precisa ser de uma vez, é uma descoberta. Pros dois, né? É uma construção, né, de uma relação mais prazerosa. Tanto pra ele, quanto pra ela, ou quanto pra eles, pra elas, enfim, é uma construção mesmo. Uma coisa, Lu, que também me vem aqui, que o pessoal sempre tem muita dúvida, é a questão de perder as pregas, vamos dizer assim. Porque o pessoal acha que, eu vou praticar uma vez, vou gostar, e aí vou praticar sempre. E o meu vizinho falou que ele perdeu, que não consegue mais segurar cocô, que não sei o quê. Isso é real? Então, na verdade, a gente não tem ainda, assim, uma explicação científica que comprove que as pessoas que têm uma prática anal contínua, né, e como que eu posso dizer? Ou diária, frequente, essa palavra. Frequente, que elas vão, isso não existe, que elas vão ter essa desconstrução aí. A gente sabe que a musculatura que segura, por exemplo, fezes e urina, então toda essa musculatura do assoalho pélvico e também do assoalho ali da região anal, ela é uma musculatura que pode e deve ser treinada. Né? Tanto para quem pratica sexo anal ou não, porque a gente vai perdendo. Tem músculo, gente. E se a gente não treina os músculos, a gente vai ter uma falta de tônus muscular. E, obviamente, com o envelhecimento, a gente vai ter, né? A gente tem, assim, essa questão do escape urinário, ou mesmo de fezes. Existe essa falta de conhecimento dessa musculatura, de saber tensionar, saber treinar essa musculatura. Hoje a gente sabe que tem exercícios pélvicos, exercícios de pompoarismo, exercícios do assoalho pélvico, de Kegel, que nos ajudam a minimizar esse efeito longitudinal da idade, né? Cai o glúteo, cai o bíceps, né? São musculaturas. A tendência é cair. E especialmente, por exemplo, na mulher que carrega muitos órgãos ali na bexiga, né? Mais que os homens. Mas ali a gente tem como treinar também a musculatura, né, do esfíncter. A gente tem como treinar essa musculatura para segurar mais. E aí, obviamente, eu gosto de indicar pessoas que estão capacitadas para avaliar, como os fisioterapeutas pélvicos, né? Para você ver qual que é a indicação. Mas uma pessoa que pratica sexo, não temos ainda relatos de que a pessoa vai praticar e ela vai ter mais problemas do que quem não pratica. Entendi. Agora, vale lembrar que sim, se você tem, por exemplo, muito flatos, né? Se você quer melhorar essa condição de controle, você treina. Se você quer melhorar a sua capacidade da sua musculatura de qualquer região do seu corpo, a gente não treina? Sim. Então, se você quer melhorar esse controle de contração, que inclusive, para quem consegue praticar, parece que potencializa. Eu falo parece porque eu ainda não tive essa habilidade, gente. Que tem mulheres, tem pessoas que conseguem aí ter uma contração. Queria. São pessoas que treinam e conseguem realmente controlar, segurar, por exemplo, o pênis dentro da vagina ou mesmo no ânus. Isso é treinável. Existem técnicas, pessoas que sabem ensinar, mas a gente indica sempre primeiro passar com um profissional, ver se é uma indicação pra você e depois vai buscar. Se você quer ter esse controle melhor, pode treinar. Qual seria o profissional pra você estar procurando? Fisioterapeuta pélvico. Ele também vai... Ele vai avaliar a musculatura tanto
do nosso assoalho pélvico, tanto da vulva quanto do ânus também. E tem, inclusive, aparelhos, não só com toques, mas eles têm aparelhos para avaliar aí quando você te indicar se você está contraindo e tensionando essa musculatura, porque o aparelho mostra se você tensionou a musculatura correta, te ajuda a saber essa região. Então, os fisioterapeutas pélvicos, eles são muito benéficos você agendar uma consulta aí e verificar como é que anda aí a sua musculatura. Vamos entender aqui como é que tá funcionando. Ô, Lu, uma dúvida que vem aqui na cabeça em questão do sexo anal, mas para os homens, é a próstata também, né? Porque falam que a próstata ela é ali o ponto P, o ponto G do homem, né? Que ela também é uma região que ela é excitável, né? Sim. Que ela desperta. Até, eu não sei se é verdade, mas existe um mito que até por isso o sexo anal ele seria mais prazeroso pro homem. Porque a próstata ali, né, você acaba estimulando. Olha que interessante, esse mito aí, esse aí eu desconheço, gostei desse. Ouvi uma vez Olha! por aí, não sei se é verdade. Bom, o que a gente sabe é que, assim, tanto pro homem quanto pra mulher, tem mais de 4.000 terminações nervosas. Então, imagina a mesma forma que a gente tá falando aqui até agora de estimular o clitóris, que tem mais de 10.000 terminações nervosas, e ter uma prática anal é muito potente, que você tá trabalhando com 2 regiões erógenas muito significativas. Sim, mais de 15.000 terminações ainda. Simultaneamente. Fora a pele, fora tudo, né? Pensa que pro homem que se permite também. Então, você estimular, por exemplo, a região do piriforme, ou ali perto, e conforme ele vai se permitindo, mais uma manipulação peniana pode potencializar e muito a sensação dele de prazer. Só que, infelizmente, ainda pro homem, eu acho que até a questão do prazer anal é ainda mais tabu e mito, porque as pessoas vinculam isso com a sua orientação afetivo-sexual. O que é um absurdo, porque é só mais uma região erógena e mais uma possibilidade de viver um prazer maior e mais potente. Aí, homens, abram a cabeça e abram a cabeça e o corpo para viver novas experiências. Tudo que vocês podem aí. Falamos da questão dos plugs, do vibrador. Tem mais algum acessório que você indicaria para quem tá querendo experimentar o sexo anal? Olha, ou mais alguma dica, alguma informação? Olha, eu gosto muito que as pessoas, antes de praticar, que elas façam o autotoque. Eu gosto muito de estimular as mulheres a se manipularem, né? Perder essa vergonha do próprio corpo. Então, eu até indico que elas utilizem ou dessensibilizante para ver como que é, ou mesmo lubrificante, e se toquem. E especialmente na região anal também. Percam essa vergonha de si mesmo, sabe? Sim. Porque, na verdade, quando você se toca, ou quando você tá num banho, você leva, de repente, um lubrificante, você coloca o seu próprio dedo ali no seu ânus e vai permitindo, vai vendo como que é. Como funciona, como contrai, como relaxa. Ou, de repente, até esse toque na sua própria vagina para ver como que é uma contração ou não. Você faz os movimentos e sente no seu dedo. Isso é libertador, porque é um controle das suas contrações e do seu corpo. E aí você fica muito mais tranquila e à vontade na hora que você tá com o seu parceiro, de você relaxar naquele toque do dedo dele, ou nesse início dessa penetração, de repente, que a gente costuma falar, vai devagarzinho, coloca só uma parte. Vale lembrar também que tem vários tamanhos, mas que a excitação é na cabeça muito mais do que nos órgãos, né? Sim. Então vamos falar de desejo e excitação. O que a gente mais indica? Se excite. Descubra o que é que te liberta e que te deixa com muita vontade de ter prazer. Você precisa fazer essa reflexão e precisa fazer esse exercício também com você mesmo. Então, se toque, assista vídeos, se permita, na parceria, traga aí novos elementos, mas você comece por você mesmo, nesse autotoque, e vendo como é que é a sua sensação, né? Porque essa liberação, essa dilatação, né, da penetração poder entrar de maneira tranquila, ela não vai se dar no corpo aqui embaixo, ela vai se dar aqui. Quanto mais eu permito que eu esteja excitada, e a excitação, o desejo tá na nossa cabeça, não tá na nossa, né, na nossa genitália, mais fácil o meu corpo relaxa e ele manda hormônios, né, de liberação ali de prazer que vão nos relaxar e que vai deixar uma penetração entrar de maneira muito fluida, muito tranquila e que vai ser prazeroso. Então é muito mais a gente desconstruir nossos tabus, nossos preconceitos, né, nossas travas ali e permitir que esse corpo faça essa mágica, né, que começa na cabeça, depois vai pra pele, depois vai pra todo o nosso corpo. Sim. Quando a gente fala sobre isso, né, nessa questão de se permitir, já é voltando mais pra questão da mulher, já é uma mulher que ela está decidida a experimentar coisas novas. Mas tem aquela mulher, Lu, que ela também se sente muito pressionada a estar fazendo sexo anal. Como a gente falou lá no começo, porque o marido quer, porque alguém ouviu, ou porque tá todo mundo... Enfim, sente essa pressão, né? Qual a dica você dá pra essa mulher
que tá se sentindo pressionada, como ela vai lidar com essa pressão e como ela consegue também impor limites dentro de um relacionamento referente a isso. Olha, Bru, não tem jeito, né? A partir do momento que a gente descobre e que a gente vai entender que o nosso corpo é nosso, né? Que o nosso corpo não está aqui para servir o homem, para servir o macho, para servir o patriarcado, é uma desconstrução histórica e social, né? E, infelizmente, muitas mulheres vão passar por essa vida aí sem ter essa noção, né? De que elas vieram nessa potência de sentir, de poder ser feliz, de poder ter prazer, e não que ela veio para oferecer o prazer. Porque o que você falou é muito, muito forte presente na nossa cultura. Ainda existe muitas mulheres que se sentem na obrigação de ter relação porque elas são casadas e que se elas não fizerem, as outras vão fazer. Vão e que é dever, em né? casa, Isso. nossa, sim. E que é dever dela… Casa não, fora de casa. Fora de casa. E que é dever dela, é obrigação dela de mulher ter que oferecer o que o marido precisa. Olha que loucura. Sim. E aí a gente começa… não tem jeito, a gente volta naquela estaca zero de que elas não sentem falta de uma coisa que não foi boa, né? Por que eu me sinto na obrigação de ter que ter uma relação com meu marido? Porque, na verdade, eu nunca tive um sexo, talvez, que me deu essa potência de prazer. Porque quando eu consigo chegar nesse ápice, nesse orgasmo satisfatório, nessa mobilização de hormônios, que é essa descarga que o orgasmo dá no meu corpo é muito potente, é maior do que qualquer outra ação humana. Quando eu chego nesse ápice, eu quero isso pra mim. Eu falo, cara, isso é muito bom. Eu quero de novo, eu quero de novo. Eu não sinto falta de uma coisa que não é tão potente. Quando é potente, eu sinto falta. Você falando assim, me deu até um insight. Porque quando eu tinha um relacionamento, eu já trabalhei com sex shop um tempo atrás, né? Lá em 2011. E naquela época, as meninas da loja, elas tinham muito esse posicionamento de… Olha, você tem que fazer porque o marido quer. Porque a maioria era casada, eu tinha 18 anos, tava começando a namorar. Imagina ouvindo um monte de mulher de 30, 40 falando assim, não, hoje vai ter porque ele tá merecendo, que não sei o quê. Ficou isso na cabeça, o meu ex pedia muito, falei, não quero, mas tô falando, me senti meio pressionada ali, falei, vou tentar. Lu, foi uma merda. Menina, eu peguei um trauma disso. Que aí, uma vez, quando eu fui ficar depois de separada, enfim, eu fui ficar com uma outra pessoa, aconteceu, que não tinha nem preparo, só simplesmente aconteceu e foi muito bom. Porque você estava altamente estimulada e excitada. Você falou uma coisa perfeita. As primeiras experiências, quando a gente ainda não tem maturidade, confiança, quando a gente não entende todo esse processo do nosso corpo, que a excitação é uma coisa que ela vem, quando ela vem, o ânus vai dilatar, a vagina vai dilatar e vai tudo entrar de uma maneira tranquila, do jeito que quem nos criou nos fez para sentir. Quando a gente é nova, a gente não tem essa consciência. Né? Por quê? Porque a gente não teve educação sexual, porque ninguém nos ensina a experienciar a sexualidade de uma maneira que deveria, né? Com esse autoconhecimento primeiro, assim como os homens são estimulados a se manipular. Então, quando eles vão pra prática, eles já sabem o que é, como eles conseguem, né, ter um orgasmo, gozar, ejacular, enfim, eles já conhecem um pouquinho. E muitas mulheres começam a vida sexual sem nunca ter se tocado, né? Acho que a gente tá indo numa desconstrução, mas ainda a geração da minha idade, 40 anos, né, 30 e poucos anos, não tinha esse hábito, não teve essa aprendizagem. Então, as primeiras experiências com sexo anal, elas são sofridas. Porque você assiste no vídeo. Qual é a referência que a gente tinha antigamente? Alguns vídeos. E aquela referência, geralmente, naquela posição de 4, que é uma posição que você tem que você tá vulnerável, o outro tem controle, né, do movimento, e o outro não sabe como que você sente. E aí, geralmente, as pessoas começam naquela posição, e aí realmente é sofrido e dolorido, né? E a gente não falou dessa excitação antes, a gente não falou de todo esse corpo que responde a um processo excitatório. Todo o percurso da corrida, isso, né? Então, falta informação. O que a gente fala, para as mulheres se sentirem pressionadas, elas têm que entender que se sentir na obrigação de já é muito errado, né? Já é uma violação ao seu próprio corpo. E isso a gente tem que entender desse estupro permitido, né? Quer dizer, eu não quero mais, o meu marido pode. É praticamente o que você falar, né? Eu posso ser estuprada porque eu te devo meu marido, isso. É meu namorado. Não gosto, né? Na verdade, é a luta grande e fui estudar sexualidade justamente para desconstruir isso. Porque as mulheres falavam muito dessa obrigatoriedade de ter que dar para os seus maridos. Isso foi muito complexo para mim. Primeiro que eu entendia que mulheres que se sentem obrigadas não sentem prazer. E elas nunca chegaram nessa potência. Falava, não, vamos trabalhar essa mulherada para sentir potência sexual, para se conhecer. Aqui. Então, o primeiro exercício olha, se você se sente na obrigação, provavelmente você não desfrutou ainda de experiências muito boas, satisfatórias, e não chegou a orgasmos muito intensos para você.
Então vamos trabalhar isso? Como é que a gente pode chegar num orgasmo mais intenso dentro de um casamento da parceria? Você traz essa noção pra ele? O que você gosta mais? Você se reconhece? Você se toca? Como que é a masturbação pra você? Como que é o toque? Você já se tocou na frente dele? Você já se tocou penetrando? A gente começa a ir desconstruindo aqueles padrões que a gente via de que a mulher não podia fazer, tinha só que aceitar o que via do homem, né? Porque geralmente era assim, você casa, você começa a ter relação e você espera que o homem faça e você vai liberando esse corpo aí para sensações. A gente não tinha Ele que te mostra o seu prazer, isso, né? Entendeu? E aí é isso que a gente tem que desconstruir. Não, opa, peraí, eu tenho esse corpo é pro prazer. Como é que é quando eu me toco no peito? O que eu sinto? Quando eu toco ali na minha vulva, peraí, como que é essa sensação? E se eu tocar na minha vulva junto e tocar no meu ânus? Como que eu sinto? O que eu posso usar? A gente não tem essa cultura, esse hábito. A gente começa a trazer esses exercícios para essas mulheres. Então você acredita que a falta de educação sexual, ela acaba impactando no prazer, seja ele vaginal ou ele anal? Anal, mas muito. Com certeza, muito. Com certeza, quando a gente não tem esse domínio, esse autocontrole, esse conhecimento, a gente vai limitando as possibilidades de prazer. E aí, numa prática, não é que o ânus ele é mais apertadinho, tudo bem, ele é mais apertadinho, mas na verdade ele vai ter essa dilatação quando eu tô muito excitada. Só que ele vem cheio de dogmas sociais, de que era uma prática só pra promiscuidade, que era uma prática só de gay, que era uma prática pra mulher que não vale nada, que não podia fazer dentro de casa. Isso tudo veio da nossa avó, da nossa mãe, e tá aqui, eu nem percebo, porque eu via isso na minha infância. Então eu já tenho todo um medo. E muito isso também, na época ali que foi o boom do HIV no Brasil, né? Na época dos anos 80, 90, que foi quando teve né, toda essa coisa, que era conhecido como a doença dos gays, porque era só quem praticava o sexo anal que pegaria HIV. E quando eu trabalhei na Casa da AIDS, eu lembro que estudando sobre, era muito assim, gente, mas a questão não é essa, é porque é um público que tá mais vulnerável. Mas quantos homens casados, héteros, tinha relação e levou isso pra sua mulher pra dentro de casa? Tanto que eu atendia muita mulher que descobriu o HIV quando o marido já estava no leito de morte. Sim. Perfeito ter colocado isso. Como era um público que estava vulnerável, que tinha uma prática que não conhecia direito, a gente não tinha ainda preservativo, era um vírus que estava vindo, a gente não tinha controle, ficou visto, né, como isso. E foi muito forte nessa década mesmo. Mas hoje em dia a gente sabe que não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, né, a gente sabe que é um público que às vezes se cuida muito mais e se previne muito mais do que casais heteronormativos que acreditam que um não trai, o outro não trai, que existe essa construção aí, não, eu sou casada, eu confio, e aí não usa preservativo nas relações em casa, e a gente já tem um público cada vez, inclusive, mais jovem, né, de contaminação pelo HIV. Bacana a gente trazer isso e desconstruir esse mito de que o que a gente sabe é que, claro, gente, como é uma região que a gente pode ter mais fissuras, se a gente não fizer, né, então, porque o contágio do HIV, ele se dá pelo sangue, né, como uma região que tem muita terminação pela mucosa, e aí você pode ali ter por isso que a gente fala tanto do uso de lubrificante. Foi até lá que eu descobri que lubrificante, ele entra como método de prevenção. Porque como você diminui o atrito ali da penetração, você diminui essas fissuras, né? Esses pequenos machucadinhos. Invisíveis, né? Que a gente não vê, mas que de repente pode ter uma ruptura e ter um sangue ali, um contato e aí contaminar. Mas vale a gente lembrar que HIV, inclusive, até se você tiver uma fissura, por exemplo, na gengiva, você pode ser contaminado por um sexo oral, por exemplo. Não só HIV, né? Mas também HPV. E outras infecções sexualmente transmissíveis. E é legal a gente trazer esses conteúdos, porque a gente falava de uma infecção sexualmente transmissível como se tivesse a ver com promiscuidade, com quem não se cuida, e não é bem assim, né? Ao contrário, todo mundo tá suscetível e a gente tem que ter um sexo responsível. E eu costumo até falar, quando você tá no sexo responsível, ele é mais prazeroso, sabe por quê? Porque a gente não encana. Se eu tô ali naquele momento com medo de uma IST, com medo de uma gravidez não planejada, eu já vou bloqueando o meu cérebro. Tudo. E aí, provavelmente, eu não vou ter grandes prazeres, grandes orgasmos. Aí é essa questão, né, Lu? Então, você não só pensar no prazer, você também pensar no cuidado. Eu sei que muitas vezes quando a gente tá lá, a gente não pensa... não pensa muito. Mas também como você acha que a gente pode lidar com essa preocupação dentro do relacionamento? Porque bate naquilo que você falou. Quando você tem um relacionamento sólido, você não vai ligar muito pra isso. Porque você acredita que o seu marido é seu marido, sua mulher é sua mulher, não vai ter outros relacionamentos fora. E aí, então, como lidar com essa questão também do cuidado dentro do relacionamento? Então, vamos lá. Por exemplo, na prática anal, que é o nosso foco aqui hoje, como é uma região que existe ali uma proliferação de bactéria das fezes, é
indispensável e indiscutível o uso de preservativo. Mesmo dentro de um relacionamento Mesmo dentro de um monogâmico. relacionamento. Porque geralmente, vamos supor, se você tá ali na prática anal e você quer voltar pra estimular, por exemplo, a vagina, você tem que tirar aquele preservativo que pode ter ali resíduos de fezes. E se você levar esses resíduos pra vagina da mulher, muito provavelmente ela vai ter uma infecção aí por bactéria do cocô. E a gente tem que ter esse cuidado com o outro, né? Amar também é ter esse respeito, esse cuidado. A gente não quer levar bactéria do ânus para a vagina da mulher, né? Sim. Então, assim, a gente… o preservativo, mesmo na relação duradoura, monogâmica, heteronormativa, ele é indispensável. Ele é um cuidado com o outro, com aquele que Sim. você ama, né? Um cuidado que é uma forma de amor também. Agora, sabe que você falou uma coisa interessante? Como é que a gente faz pra começar? A gente tem que colocar é o que a gente tava falando, esse exercício de você se manipular, de você conhecer como que é um lubrificante no seu ânus antes de um dia ter transado com alguém, ele vai fazendo você ficar o quê? Familiarizado com aquela região, familiarizado, habitualizado em colocar um gel lubrificante, por exemplo, no seu próprio ânus. Quanto mais isso aí é tranquilo e é uma coisa prática, uma coisa rotineira, mais vai fazer parte do ato sexual. É a Sim. mesma coisa do preservativo. Nossa, preservativo tira o prazer. Oi, tira o prazer. Solteira, eu escuto muito disso, viu? Mas quem pratica sexo bem gostoso, sem medo de gravidez, sem medo de ST, sem medo de contágio de qualquer coisa, sabe muito bem que a excitação na hora é muito maior pela cabeça, pelo momento, pelo envolvimento, que você nem percebe que tem ali uma borrachinha maravilhosa que tá te ajudando a não ter medo e não perder possibilidade de prazer por uma IST, uma gravidez não planejada. É o oposto da construção que foi feita socialmente. Nossa, coloca um preservativo, vou te dar prazer. Oi, o prazer não tá ali na penetração. O prazer está em todo esse corpo, esse Sexo cérebro. É muito mais que penetração. Muito mais. E quanto mais você estiver tranquilo e à vontade, e a gente só fica tranquilo e à vontade se eu souber que eu não vou ter uma gravidez porque eu não quero, eu não vou me contaminar com ST porque eu também não quero isso pra mim, isso já vai, eliminando as amarras de não ter prazer. Sim. Você nem percebe que tem uma borracha ali que tá te ajudando a você ficar livre e ter um sexo responsivo e com prazer. Olha como muda o mindset, como a gente tem que trazer, inclusive, esse conceito para as novas gerações, quando a gente tá falando de iniciar práticas sexuais. Como é que eu ensino o adolescente a começar a prática sexual? Ensina ele comprando, mostra, dá tamanhos diferentes, para quando ele começar a prática, ele estar familiarizado com o pênis, com o tamanho do pênis, com o tamanho da camisinha, com o sabor que ele quer. A gente tem que oferecer isso para os adolescentes. Eita, aí é um tema babado, mas eu quero trazer um outro tema babado, vamos deixar isso daí para um próximo episódio. Que, Lu, sempre a gente, quando aborda o sexo anal, a gente fala que da questão mais da mulher dá para o homem. Só que não se fala da mulher que gosta também de um culo. Dentro dos relacionamentos… De homossexual? Feminino? Não, hétero mesmo, sabe? A mulher que gosta de estimular ali o culo do homem. Sim. E aí o homem, geralmente, ele não deixa. Eu, pelo menos, né, acabo conversando muito com as meninas, com minhas amigas. E sempre rola assim, eu gosto. Mas quando eu vou chegando ali perto, ele trava, ele tira, ele fica bravo. Como o homem pode estar se abrindo pra esse prazer sem ser numa questão uma afetiva, né? Numa questão mesmo Sim, dentro do seu relacionamento. Olha, a gente vai cair nessa ideia de também realmente trazer essas informações para a relação. Mas você tem que ir percebendo. Sempre vale começar… Muitas mulheres também no sexo oral, por exemplo, às vezes elas não vão até o limite do saco escrotal, que é uma região muito também com terminação nervosa. O períneo. Né? Então aquela linhazinha e o final, o períneo, é muito excitável. Primeiro você tem que começar trazendo esses elementos e vendo a reação da sua parceria. Pode ser que para sua parceria seja algo assim… inaceitável, que ele não… Depende de todo o repertório que ele teve ali de social, religioso, de educação, né? E talvez para ele seja uma coisa que não vá acontecer. E aí a gente tem que entender assim, que o que é… A gente tem que conversar, né, nessa parceria. O que é prazeroso para mim, o que é prazeroso pro… Também não posso ser invasivo. Mas eu sempre costumo falar que você tem que começar com língua, né, com um estímulo, às vezes, de um vibro pequenininho na região do períneo, por exemplo, né, porque realmente é o corpo do outro, né, e a gente não tem que invadir. Assim como a gente falou até agora, né, desse homem que quer e que eu tenho que ceder e a gente sabe que não é assim, é a mesma coisa também pro homem. Eu sinto prazer em dar prazer pro homem na região anal. Mas peraí, e pra ele, né? Ele vai estar recebendo uma penetração? Como que é isso? Tem que ser conversado, tem que ser construído e com muita intimidade, né? Mas a gente sugere sempre começar
começar por uma língua, né? Aproveitar ali o oral naquela região do períneo, antes de ter realmente ali perto do ânus. E vai vendo a reação das pessoas, porque muitas vezes eles também não sabem que sentem prazer. Eles já têm um Acontece, preconceito. Então, a gente verdade. pode ir trazendo esses elementos quando estiver muito excitada, né? Num oral, por exemplo, você ir lá com a língua, ou um bullet pequenininho que tem uma vibração mais suave, você estimular o períneo. E vai observando como que ele reage a isso. Mas tem que construir junto, né? De maneira alguma, a mulherada, não vamos logo eu acho que ele vai gostar e tá. E vai lá. Isso é uma invasão, né? A gente não quer com a gente, não vamos fazer para o outro. Eu acredito que ele também tenha medo da dor, né? Sim, né? Porque a gente tem ainda uma sociedade que tem preconceito em fazer exames, por exemplo, né? Homens que não Sim. fazem. A gente tem que também desconstruir isso. Traz um pouquinho de informação, leva pra ele que tem mais de 4.000 terminações nervosas, exatamente igual ao seu ânus feminino. E que ele pode, inclusive, potencializar mais ainda o prazer, se é tão importante pra essa mulher, né? Que ela ir construindo essa relação e trazendo alguns elementos. E nessa questão de dor, Lu, a gente falou de alguns acessórios, alguns produtos que pode estar utilizando, mas também eu acho que entra muito aquela questão da paciência, né? Da pessoa ela ter a paciência ali durante a penetração. Porque, como você falou, é uma região que às vezes vai ser explorada ali, uma coisa nova. A pessoa, ela entra, quando ela vai no sexo anal, ela vai muito nessa coisa do pornô, de só vamos e tá com um cuspizinho aqui e ok. Que dica você dá pra quem está ali penetrando? Vamos voltando mais pro prazer feminino. Que dica você dá ali pro homem, nesse momento? Pra ele ter aquela paciência com a sua parceira. Pra ele proporcionar pra ela e pra ele uma experiência agradável. Olha, vale. Agora que você falou, se é um homem que tem tanta vontade, essa mulher que é tão contraída, retraída, Sim. primeiro ele precisa entender todo assim o contexto que ela teve, mas na hora H mesmo, quando estiver ali na relação, na transa, essa questão da observação e trazer outros elementos, por exemplo, se ele sabe que ela gosta muito de um oral, especificamente no clitóris, se é um cara que observa, ele vai iniciar um pouquinho, ele vai parar, aí ele vai estimular uma região que ele sabe que ela gosta muito. Se é uma mulher que gosta muito de ser beijada ou ter mordidas na orelha, no pescoço, ele vai trazer esses elementos. Então a gente só consegue também construir uma relação anal satisfatória quando eu já observei antes, em outras práticas, o que a excita muito. Né? Então, por exemplo, ela gosta de um vinho, né? Essa semana até a gente fez uma reportagem aí, né? Sim. Bacana sobre a questão do vinho. Trazer alguns elementos para esse dia que ele já sabe que vai deixar ela mais tranquila, mais à vontade, que ele sabe que a excita, ela gosta de dançar, ela gosta de uma música específica. Traz esses elementos que vão construir todo esse cenário, que vai ser um cenário mais propício para ela ficar excitada. E porque quando ele conseguir deixar ela extremamente excitada, vai ser muito mais fácil ele conseguir ter um sexo anal. E para isso ele tem que ter observado antes da prática anal o que é que a excita. Né? A tristeza é que, infelizmente, às vezes os casais não chegaram nesse momento de saber o que é excita, o que não excita, como é que é. E aí é a observação. Dá uma mordida aqui, faz uma lambida ali. Como é que ela reagiu? Nossa, ela fechou o olho. Aí teve uma contração involuntária. Aí uma vez que eu fiz assim, assado, que eu manipulei com o dedo. Vale uma dica aqui agora que eu lembrei também de ouro. A gente sabe daquela região G, né? Que não é ponto G, mas a região. E que ela não é estimulada na penetração. Ela é estimulada com a curvatura dos dedos. Ou algum toy que tem essa curvatura. É uma região muito excitável para a mulher. Então, de repente, manipular, estimular aquela região e parar. Estimular aquela região e parar antes de um orgasmo, e aí tentar uma penetração anal, ela vai estar bem excitada, né? Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Precisa que esse homem queira conhecer o corpo feminino. Essa seria uma técnica, então, vamos dizer assim, talvez. É uma região que, para muitas mulheres, ela é muito excitável. É uma região que, para muitas mulheres, algumas que nunca conseguiram um squirt, por exemplo, conseguem, às vezes, nessa manipulação com as mãos. Então, vale a gente indicar para os homens que essa região que não é estimulada numa penetração, porque ela tem tá 2 a 3 centímetros acima e ela precisa dessa curvatura, é uma região muito potente de excitação. Então, de repente, trazer essa manipulação, parar, voltar, beijar, isso pode provocar sensações muito intensas e, obviamente, com essas sensações, a possibilidade de relaxar o ânus vai ser mais fácil. Essa seria uma estimulação feminina e teria alguma técnica masculina?
pro homem que quer praticar o sexo anal e não quer sentir tanta dor ou não tem medo da dor? Olha, ali seria a região do piriforme, né? Mas assim, especificamente, porque a gente sabe que a excitação e o desejo é subjetivo. Sim. Então, assim, o que é que excita aquele homem? Como que ele fica altamente excitado? A gente vai ter que perceber. Tem homens que gostam do oral, por exemplo, mais na glande, tem outros que gostam no corpo do pênis, tem outros que gostam de que apertam um pouco mais, que façam movimentos. Tudo é observação e prática. Faço, vejo como o outro responde, como esse corpo, se tem contração involuntária ou não, né? Manipulo. A gente pode também ali, alguns pontos tântricos, alguns pontos de áreas erógenas que são altamente estimulados, também podem ser estudados. Então, muitas vezes a gente não sabe fazer. Eu também não sei fazer uma massagem tântrica. Então, traga novos elementos, busca essa informação. Sei lá, de repente até traga ou ofereça uma massagem para essa pessoa, para que libere. Tem umas técnicas aí no nosso canal do YouTube que eu ensino, hein, gente? Tem liberações de ponto e eu gosto também bastante. Tem inclusive massoterapeutas, não só tântricos, mas de outras linhas, mas que conseguem fazer liberações de pontos de áreas erógenas e aí permitir que esse corpo sinta mais prazer. Eu acredito que vale tudo quando o casal ou a pessoa individualmente quer trabalhar nessa potência de prazer. Vale todas as possibilidades. Então, usem todas que a gente tem trazido aí. Utilize as novidades, o que a gente tem produzido de conhecimento em sexualidade. Sim, e não vão esquecer do lubrificante. Jamais. Aliás, Lu... E preservativo. E preservativo. Tem algum lubrificante que você acha mais indicado para a prática do sexo anal? Seja ele masculino ou feminino? Tem algum lubrificante que você acha mais indicado? A base d'água, de lubrificante ou de silicone? Enfim... Então, a base d'água, eles são geralmente menos, para quem pode sofrer algum tipo de alergia, eles são mais indicados para não dar esse tipo de alergia. Mas, graças a Deus, a gente tem aí hoje em dia no mercado muitos que oferecem uma qualidade bacana, sem necessariamente trazer uma questão alergênica. Aí tem que entender. E mesmo o preservativo também tem algumas mulheres que têm irritabilidade com látex. Então, a gente também já tem no mercado outros preservativos que não têm esse material. Por isso que é importante a gente conhecer nossa vulva, o nosso ânus, antes de começar qualquer prática. Ver o que funciona, o que não funciona, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas a base de água, eu acho que geralmente eles são os melhores. Embora tenha pessoas que a base de silicone para o anal achem mais interessante. Né? Porque a base d'água, ele vai ter um ressecamento ali mais um pouco mais rápido que a base de silicone, né? Ele pode ser menos hipoalergênico, mas pro anal, a base de silicone, ele ficaria mais tempo ali, a oleosidade, né? Ali permitindo. Então, se a pessoa não tiver alergia, uma base de silicone para o anal é interessante, é mais indicado. Só que tem que tomar um certo cuidado, pessoal, porque se você vai usar um preservativo de silicone com silicone, ele acaba criando atrito, é muito mais fácil o rompimento. Se é uma mulher que tem alergia ao látex, né, por exemplo. Sim, então tem que tomar um Mas você viu como é importante a gente falar isso? Então, assim, pra gente usar um lubrificante que ele é mais oleoso, né, que ele tem mais essa propriedade, que é melhor, por exemplo, pro ânus, e a mulher tem alergia ao látex, já não é uma coisa interessante. Então, a gente vai ter que buscar novas possibilidades. Vamos ver o que o mercado tem disponível. E por isso que é importante você entender e se reconhecer. Olha como uma coisa dessa já vai inibindo a possibilidade de você relaxar na hora de fazer um anal. Você tem que ter esse conhecimento prévio quando você quer participar e quer começar a praticar. Então tá certo. É isso, gente. Pegou as diquinhas? Espero que sim. Tá? Quero aqui agradecer a Lu. Obrigada, Lu, pelo episódio de hoje. Eu acho que a gente conversou bastante. Nossa, olha, eu acho que a gente abriu a mente para que as pessoas saibam que temos várias áreas erógenas e que realmente o ânus é uma possibilidade tanto feminina quanto masculina, ou seja, ou para a gênero, cisgênero, qualquer gênero, na verdade é uma possibilidade corporal de sentir prazer muito grande, né? Que quanto mais a gente tem conhecimento do que pode ou não acontecer, mais tranquilo a gente fica. Então, ouvir um podcast assim, ir atrás dessas informações, se conhecer, né? Se manipular, conhecer como seu corpo reage, experimentar um tipo de lubrificante, experimentar o outro, ver como que a sua vagina, que seu ânus reage, né? Essas possibilidades vão te deixando segura e tranquila para na hora de ir lá com a sua parceria, você relaxar e falar, cara, eu já tô acostumado a passar esse lubrificante, tô acostumado com o dedo, e as coisas, né? O que a gente fala sempre é dessa potência maravilhosa de permitir que o corpo te dê prazer.
porque a gente sabe que os orgasmos intensos, eles são altamente benéficos pro ser humano e isso reverbera para todas as esferas aí da nossa vida. Então a gente tá aqui para ajudar o pessoal a desconstruir e viver melhor essa potência. É isso, gente. Acho que se tivesse uma cervejinha, um petisco aqui, a conversa ia render o dia inteiro. Mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio aqui do nosso Pode Sentar, o podcast original da Mies. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. A Mies está em tudo e em todas as redes sociais você encontra conteúdos como esse para estar te ajudando a ter uma vida sexual mais plena, saudável e feliz. Então, é isso, né, não, Lu? Perfeito, é exatamente isso. Não dá pra falar que não tem aonde buscar informação. Todas as ferramentas você consegue encontrar conteúdo que vai te colocar num outro patamar da sua sexualidade. Entendendo que é necessário se debruçar sobre as informações, conhecer seu corpo, os mecanismos, entender uma série de coisas que acontecem pra gente realmente desbravar esse corpo aí e deixar ele te dar prazer da melhor maneira possível. Porque é muito bom poder viver aí nessa potência. A gente tem contribuído, pro pessoal. Ai, graças a Deus, Deus me colocou no mundo pra isso. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.